Oi, gente, tudo bem? Voltei para fazer uma pequena explicação do livro de Lucas, no capítulo 18, o versículo 18 até o 30. Já tem vídeo gravado, né? Sobre a leitura. Agora a gente faz uma pequena explicação do livro de Lucas do 18 ao 30. Nessa passagem da Bíblia, o Senhor Jesus ele fala sobre um jovem rico, né? Que perguntou a ele o que teria que fazer para herdar a vida eterna. Então, gente, nós podemos observar como o jovem chamou o Senhor Jesus. Vamos observar, bom mestre, foi isso que ele disse para o Senhor. E o Senhor perguntou para ele, por que ele o tinha chamado de bom? O Senhor respondeu a ele que ninguém é bom a não ser um, que é Deus, que é o próprio Deus. Então, o que nós podemos ver aqui, podemos ver que o jovem rico, ele não prestou atenção no que o Senhor falou, né? Ele não se deu conta que o Senhor falou, né? Por que você me chama de bom, sendo que bom só é um, que é Deus, né? Ele tinha falado bom, talvez ele não tenha percebido que ele estava falando com o próprio Deus, né? Que é o Senhor Jesus, né? E bom é só um, é o próprio Deus. Então, o que nós podemos tirar dessa pequena palavra bom? Porque bons, tem muita gente boas, né? Mas bom, só tem um, que é Deus, né? Que é o Senhor Jesus. Então, em outras palavras, né? O Senhor falou para ele, você me chamou de bom, e bom só é Deus. Né? E como que você chamou e não percebeu que eu estou aqui do seu lado, que eu sou Deus, né? Estou aqui do seu ladinho e você não tá percebendo, né? Tipo assim, né? Eu tô aqui do lado, mas você não tá me vendo, né? E o Senhor, ele quis dizer para esse jovem que ele não é como os outros bons mestres, como tem, né? Vários mestres. Ele não é como os outros. Mas, pelo que dá para entender aqui, esse jovem rico, ele falou bom mestre. Mas talvez tenha falado como ele falasse com qualquer outro mestre, né? Só que não, né? Só que ele não estava falando com qualquer um, né? Ele estava falando com o próprio Deus. Mas não, talvez não tenha percebido, né? E o Senhor Jesus, ele deu continuidade na conversa e falou para ele, né? Sobre obedecer os 10 mandamentos, porque ele perguntou o que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. E aí o Senhor falou para ele, né? Sobre obedecer os mandamentos, os quais são, o Senhor citou 5 aqui, né? Que são não cometer adultério, não matar, não furtar, não dar falso testemunho, honrar pai e mãe, né? E aqui o Senhor, ele só falou 5, mas nós temos 10 mandamentos, né? E eu vou falar só de mais um, que está em Mateus 19, no versículo 19, que é ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, esse ama seu próximo como a ti mesmo. Ele é muito importante, né? Então, não podemos esquecer desse mandamento aqui. E aí o homem, ele respondeu, né? O jovem respondeu que tinha já observado desde a juventude dele, né? Ele estava, tudo que o Senhor falou aqui, ele falou que já fazia, que ele não, pelo menos esses 5 aqui, ele falou que já fazia, que ele não adulterava, que ele não matava, que ele não furtava e que ele não dava falso testemunho e ele honrava os pais, né? Mas aí o que o Senhor falou para ele? Que ainda faltava
uma coisa para ele. O Senhor falou, falta uma coisa. Que o comportamento dele podia estar ok, né? Aparentemente, ele estava obedecendo os mandamentos, né? Pelo menos esses 5 que o Senhor falou, parecia que ele podia estar ok. Mas no seu coração ainda tinha algo que ele precisava se livrar, né? Que era toda a riqueza. Então o Senhor falou para ele, vai, vende tudo que tem e dê aos pobres e me siga. Aqui a gente já vê que para seguir o Senhor, para herdar a vida eterna, só existe um caminho, é seguir o Senhor Jesus, não tem outro, né? E o jovem rico, ele ficou triste, né? Ele ficou muito triste, porque ele tinha que abandonar tudo que ele tinha e seguir o Senhor, né? Só que ele não quis fazer isso, ele se retirou. E o Senhor disse claro que para herdar a vida eterna, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e me siga. Porque para herdar a vida eterna, só me seguindo. Talvez ele não tenha entendido direito o que o Senhor estava querendo dizer para ele, né? Porque, gente, vamos nos colocar no lugar desse jovem rico. Nós somos como o Senhor falou, nós fazemos o que o Senhor falou para ele. Por acaso nós abandonamos nossos antigos hábitos ruins? A gente abandonou tudo para seguir o Senhor Jesus? Um exemplo, né? Nós temos que parar de julgar ou falar da vida dos outros, né? Ficar falando da vida dos outros. Então nós precisamos verificar tudo isso em nós, se o que o Senhor falou pro jovem rico, se nós também não estamos fazendo igualzinho o jovem rico. Porque por acaso nós jogamos nossos hábitos ruins fora? Todos. Se você olhar bem lá no fundo do seu coração, tudo que você fazia de ruim, você jogou tudo fora. Parou de ficar julgando os outros, ficar falando mal da vida dos outros, que é horrível, né? Falar mal de um irmãozinho da igreja, da irmãzinha, né? Do pastor, ou seja, de quem for, não pode falar mal de ninguém, né? Então nós temos que olhar para dentro de nós para ver se tudo isso que está dentro da gente, a gente parou, jogou fora esses hábitos, né? E prestar atenção também, mais uma coisinha. Na hora que nós estamos lá na igreja, né? Nós vamos ao culto. Na hora da oferta, nós abrimos a nossa bolsa, empurramos as notas de dinheiro, que é mais alto, empurramos pro ladinho e pegamos apenas moedinhas, sabe? Aquele costume de empurrar e pegar só aquelas moedinhas para ofertar. Então, precisamos ver se nós também fazemos isso, né? Ou, se alguém vem na sua porta, um exemplo, né? Alguém vem na tua porta e vem te pedir comida. Aí, eu tô morrendo de fome, você me arruma uma comida, por favor? Aí, o que acontece? Aí você tem arroz, feijão, um exemplo, só tá, gente? Arroz, feijão e frango. Tem na sua casa, tá prontinho, né? Na hora de você vai fazer o prato para doar para essa pessoa, você coloca apenas arroz, feijão e já dá o prato para a pessoa? E nem coloca um pedacinho de frango? Ou se resolver colocar um pedacinho de frango na comida, coloca só um pedacinho que escolhemos assim, vamos escolher o pedacinho pior que tiver. Escolhe o pior pedaço, aquele que a gente não gosta, né? Aquele que tem pouca carne, escolhe o pedacinho pior e põe na comida para dar para essa pessoa que pediu. Será que nós não estamos fazendo isso também? Nós temos que olhar para dentro de nós, que nós estamos fazendo, né? E quando nós vamos doar roupa, se alguém pede uma roupa, aí
nós vamos escolher as roupas e aí acabamos separando o quê? Separamos só as que estão furadas, né? As que não tem serventia para nós, a gente doa para as pessoas aquilo que não tem serventia para nós, que não presta. Então, tem que olhar para dentro de nós, nós estamos fazendo isso. Porque se você doa uma coisa que não te serve, melhor não doar, né? Melhor jogar no lixo. Porque se não te serve, não vai servir pro seu irmãozinho, pro próximo, né? Se você não gosta de comer o arroz e feijão purinho, então você também pode pôr uma misturinha, um pedacinho de frango e escolher o melhor pedacinho para dar para aquela pessoa que não tem nada, né? Tira de você mesmo. Faz isso. Escolhe o melhor, aquele pedaço que você mais gosta. No meu caso, eu não posso escolher o que eu mais gosto, porque senão eu vou estar dando o pior pedaço para a pessoa, porque eu não gosto de peito de frango, que é muito carne, eu gosto das pedacinhos que tem menos carne. Então, no meu caso, eu não posso escolher o que eu mais gosto. Eu escolher o que eu não gosto, que é o peito, no caso, as coxas, né, que tem mais carne. Mas muita gente escolhe aqueles que eles não gostam, que é o que tem de pior, né, do frango, assim, vamos se dizer, né? Ou, gente, e aos domingos, né, quando chega no domingo, que é dia de irmos para a igreja, gente, nós só temos um dia para adorar o Senhor. Nós temos um dia para ir ao culto. Quem de nós já não ficamos com preguiça de ir? Porque tá chovendo, ou porque tem outras coisas para fazer, ou até, tem coisas mais legais para fazer. Gente, nós temos que olhar para dentro de nós antes de julgar o jovem rico, porque nós não sabemos se a riqueza dele, se era dinheiro ou o que era, né? Porque aquilo que está dentro de nós, que nós cultivamos, que nós gostamos, que nós guardamos como estimação, é a nossa riqueza, né? É o que a gente guarda com todo amor do mundo, né? E o que a gente faz? Aí a gente não vai na igreja porque tá chovendo, porque tá frio, por N coisa, né? E então e aí nós acaba fazendo o quê? Muita gente, né? Acontece isso com muita gente, de comparecer só no dia da ceia do Senhor. No dia da ceia do Senhor a igreja fica cheia. Eu até vi um meme que o meu filho me mostrou, que estava escrito assim: hoje é dia de ceia. Aí no desenhinho ele escreve, tá escrito assim, que ele chega à igreja só no dia da ceia, e ainda fala errado. Graça e paz, irmãos. Ainda fala errado. Quer dizer, aí a pessoa vai, né? Isso aqui é só para esparecer um pouquinho, né? Mas aí muita gente, né, faz isso. Muita gente só vai na igreja no dia da ceia, né? Então aí já é terrível, né, gente? Nós temos que observar, e se nós fazemos isso, nós temos que melhorar. Aliás, nós temos que melhorar e muito, e toda a vida vão ter que melhorar, porque a vida toda é assim, né? Então, não vamos julgar o jovem rico, achar que nós somos melhores que ele, porque não somos. É só olhar os nossos erros, né? Vamos olhar para nós mesmos, vamos pensar bem o que nós andamos fazendo ou pensando, né? Todos os nossos pecados. Então, a gente vai ver que nós somos iguais ou até pior que esse jovem rico, né? Ele, no caso, ele teve dó de entregar tudo que ele tinha, né? Que Deus tinha dado para ele, para os pobres, e obedecer e seguir o Senhor Jesus. Então, só o Senhor mesmo para ter misericórdia de nós, porque nós agimos iguais ou até pior que esse jovem, né? Então, nós temos que analisar tudo isso todos os dias, olhar para dentro de nós aquilo que nós estamos fazendo, e pedir a Deus para nos ajudar a melhorar, né? Porque nós somos pecadores, gente. Que o nosso Senhor tenha misericórdia de nós e nos ensina, né, a viver de acordo com os seus ensinamentos, que nós deixamos
de amar a idolatria, deixamos de amar e idolatrar bens e pessoas. E passamos a olhar tudo o que estamos fazendo e que aos olhos dos outros nós somos os crentes bonzinhos, né? Os outros olham e falam, olha, crente bonzinhos. Mas vamos olhar para dentro de nós para vermos se nós somos bonzinhos mesmo, né? Vamos olhar os nossos pensamentos, o que a gente anda aprontando, para ver se a gente está seguindo os caminhos do Senhor mesmo, né? Porque na verdade nós não somos bonzinhos, de forma nenhuma. E precisamos e carecemos muito da misericórdia e da graça do nosso Senhor Jesus. Então nós temos que aceitar o grande sacrifício que o Senhor Jesus ele fez na cruz por nós, né? Ele derramou o seu sangue por nós. Só um pai muito amoroso, pode fazer isso por um filho, né? Se entregar à morte, ao sofrimento, tanto sofrimento, para livrar o seu filho daquele sofrimento e da morte. E o Senhor Jesus fez isso. Ele tirou a gente daquele sofrimento, de ir para a vida eterna no lago de fogo e enxofre. Ele tirou nós e colocou ele na frente, lá na cruz, e recebeu sobre ele todo o pecado de todo o mundo, de todos. Você imagine o sofrimento que ele passou, né, para receber e sofrer por nós, né? Então, o Senhor derramou o sangue dele, precioso, sem pecado, para lavar os nossos pecados. Os nossos. O que nós merecíamos passar naquela cruz, o Senhor tomou o nosso lugar. Olha a bondade do Senhor, né? Então eu vou resgatar o meu povo, eu vou morrer no lugar dos meus filhos, eu não vou deixar eles ir para a vida eterna do lago de fogo e enxofre. Eu vou morrer agora, eu vou morrer pelos pecados deles, para que eles, me seguindo, eu os leve para a vida eterna ao lado do Pai. Sem sofrimento. Para viver a vida para sempre do lado dele e nunca mais ficar doente, não ter mais sofrimento, não ter mais dor, não morrer mais, porque o Senhor, só ele pôde vencer a morte, né? Porque, gente, nesse mundo, o que nós vivemos aqui é uma passagem. Você nasce, não sabe quando que você vai morrer. Quando que a morte vem para te pegar e levar, certo? A gente não sabe. Então nós temos que viver aqui ao lado do Senhor e segurando na mão dele, para quando a morte vir, o anjo do Senhor pegar na nossa mão e levar o nosso espírito para junto com Deus, né? E nós não sabemos nem dia, nem hora, não sabemos de nada, é uma passagem. Então nós temos que aproveitar e aprender aqui, nessa passagem que nós temos nesse mundo terrível, né? Aprender com os nossos erros, olhar e ver, poxa, nós estamos todos errados. Muito erro, eu cometi isso erro, eu não quero fazer mais. Eu fui miserável, eu não quero ser mais. Eu quero melhorar, eu quero ser mais amável, eu quero ajudar mais o meu irmão, eu quero dividir o meu pão com quem precisa, né? Pedir perdão e aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador. Porque Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele deixou tudo escrito nas Sagradas Escrituras para que nós pudéssemos ler, entender e obedecer. Então, o nosso manual de instrução, de fé e de prática é as Sagradas Escrituras. Se você ler e obedecer, não anda errado. O problema é que nós temos muitas vezes preguiça de ler, temos preguiça de ouvir alguém que lê, e aí, como um móvel montado sem
sem o manual vai ficar tudo torto, a nossa vida também fica toda torta. E às vezes a gente não sabe o porquê, mas tá aí o porquê. Porque nós não obedecemos aquele manual de instrução que o Senhor deixou, que é as Sagradas Escrituras. Que muita gente nunca nem leu. Isso, gente, é muito triste, né? E aí a gente faz um monte de coisa errada sem saber que ali tá tudo certinho pra gente obedecer e a gente vai ficar alinhadinho, né? Quando você lê o manual e monta aquele móvel, não vai ficar sobrando um monte de peça, um monte de parafuso, nem tábua, nem nada, vai ficar alinhadinho. É isso que nós temos que fazer. Ler, pedir ao Senhor entendimento, sabedoria, discernimento, procurar entender e devagarinho você vai aprendendo e vai obedecendo o que o Senhor manda nós fazermos, né? Então, nós nunca devemos nos achar sábios e perfeitos, porque não somos. Ninguém é sábio o bastante, perfeito o bastante e bom o bastante. Somente Deus é. Nós não somos. Por mais que a gente procure entender, ler, tudo nós somos errados. Então é por isso que quanto mais a gente lê, mais a gente fica nas Sagradas Escrituras, a gente vai errar um pouco menos, né? Agora, quando não lê, quando não procura obedecer ao Senhor, aí o negócio é feio, né? Aí o inimigo, ele se apossa de tudo o que nós somos. Tenta, já que o Senhor não tá ali para te proteger, quem que vai estar, né? Imagina, vai ser o inimigo, né? Para acabar com a vida das pessoas. É isso que ele faz, né? Então, nós não somos perfeitos, nós não somos sábios, nós não somos bons. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus e praticar o que Ele nos ensinou. Porque nós somos os mais miseráveis pecadores, gente. Nós pecamos. Pecamos em pensamento, pecamos de tudo que é jeito, pecamos na gula. Olha, não tem como você falar, não, eu não tenho pecado, porque é impossível, não dá. Todo mundo tem pecado e carecemos do Senhor, né? Carecemos do Senhor Jesus e praticar o que Ele nos ensinou para andar no caminho dele e aceitar Ele, porque só Ele que pode nos salvar. Não existe mais nada, só o Senhor. Ele é o caminho, né? Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, para saber se você é pecador mesmo, examine você mesmo o que você faz. Põe tudo no papel. Olha, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Põe lá. O que eu faço de mal, põe no papel. O que eu faço de bom, põe no papel. O que eu não faço nada, também põe. Não faço isso, não faço isso. Então, você vai ver tudo o quanto nós erramos. Você erra de um jeito, eu de outro, mas que todos somos errados. E o Senhor, Ele é o único correto, o único certo, o único Deus que veio, deu a sua vida para nos salvar. Então, nós temos que seguir o nosso Senhor Jesus, né? Que é o nosso Senhor e Salvador. Então, sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Sem a ajuda de Deus, nós não somos nada. Estamos entregues à própria sorte, ao inimigo, né? Que fica, como o Senhor falou, ele fica rodeando para poder pegar aquele que está mais fica despercebido, e aí ele pode chegar e começar a colocar pensamentos nas nossas cabeças para a gente fazer o que não presta e cada vez mais cair no pecado, né? Então, aqui o Senhor falou, né, como que seria mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Agora nós vamos dar uma olhada nessa riqueza, né? Nessa palavra rico. Vamos trocar essa palavra rico, vamos substituir ela por bonito, popular, inteligente, famoso e por aí vai, né? Nossa vaidade, né? Então,
aquela preocupação que nós temos de ser bem visto, né? Que todo mundo olhe para nós e fala, nossa, aquela pessoa, ela é estudiosa, ela é temente a Deus. E isso tudo aos olhos do ser humano. Pelos olhos do ser humano, nós queremos ser assim, queremos ser queridinhos, né? Que todo mundo olha e fala, olha que pessoa bacana, tudo, né? Pessoa inteligente, olha que famoso, olha que cantor famoso, que mulher bonita, famosa. Ou olha como eu sou bonita, olha meu cabelo como é bonito, como eu sou bonita, né? E viver dessa forma, né? Isso aqui é o que fica, é o que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida. É como aquele jovem rico, né? Que colocou aquela riqueza em primeiro lugar, né? Aparentemente, ele era uma boa pessoa, ele cumpria, né? Tudo que, pelo menos dos 5 mandamentos, ele cumpria, aparentemente. Só que quando o Senhor olhou para dentro dele, viu que não, ele não era perfeito. Ele jamais poderia entrar na vida eterna sozinho, de jeito nenhum. Se dependermos de nós, depender de tudo que a gente faz, pode ser por, olha, eu faço isso, aquilo para ser bom, para ajudar. Esquecer que Deus é que nos ensina, é Deus que nos dá, é Deus que nos ajuda. Então a gente não vai estar fazendo nada. Vai continuar sendo os mais miseráveis e pecadores que somos. Nós temos que esquecer isso e dar glória ao Senhor, porque só Ele é que pode transformar a nossa vida, né? Então, a melhor coisa que nós podemos ter é o que Deus nos dá, que é a vida eterna. Eterno, já diz tudo, né? Eterno para sempre. Aqui não é eterno. Essa vida nós vamos morrer, mas a vida eterna é eterna. Então nós temos que ou só tem 2 vidas eternas. A do lado do inimigo, sofrimento, no lago de fogo e enxofre, ou ao lado de Deus, né? E ao lado de Deus nós temos que ir pelo caminho que é o Senhor Jesus, que Ele é a porta. É Ele que vai levar e abrir para a gente entrar, né? Eu acho que esse jovem rico, né? Essa riqueza desse jovem que o Senhor estava se referindo, ele abrange tudo, né? É tudo que nós colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas e deixamos Deus para depois. Tipo assim, né? Primeiro eu vou passear, depois eu leio a Bíblia. Hoje estou cansado, depois eu vou ler a Bíblia. E por aí vai, né, gente? A gente sabe que a gente vai errando e quando vê, tá lá no abismo já, né? Os discípulos, eles perguntaram, né? Quem pode ser salvo, então, né? E o Senhor Jesus, ele respondeu que para os seres humanos isto era impossível. Então, o Senhor já falou claramente, para nós, os seres humanos, é impossível nós se salvar, nós ir para a vida eterna. Mas para Deus tudo é possível, tudo. Até porque foi Ele que derramou o sangue dele precioso na cruz por nós. Então, o Senhor falou claro. O ser humano é impossível, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível. E Pedro aproveitou e falou, né? Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. E seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Ele quis saber, né? Já que ele deixou, né, tudo para seguir o Senhor. E o Senhor respondeu, Pedro. Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado a casa, mulher, irmãos, pais, filhos, irmãs, mães, por causa do reino de Deus, que não receba no presente, muitas vezes, mas e no mundo por vir, que é o depois, receberá a vida eterna. Então, o que nós temos que imaginar aqui? Que o Senhor Jesus, ele deve
estar sempre, sempre, sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Só Ele, em primeiro lugar. Então, porque assim, muitas vezes, gente, em uma família existe muita divergência, né? Porque às vezes, uns, né, acreditam em carros e outros em cavalos. E apenas um só daquela família segue o Senhor Jesus corretamente, né? E muitas vezes essas pessoas por não terem o entendimento da palavra de Deus, né, assim como uma pessoa só teve, eles começam a perseguir aquele que tem, achando que aquele que está seguindo o Senhor Jesus está errado. Por quê que ele acha isso? Porque ele não conhece a palavra. Ele não sabe ainda. Então, nós não podemos ter raiva das pessoas, porque eles perseguem, e podemos orar, né? Pedir ao Senhor para que o Senhor possa também estar abrindo os olhos e os ouvidos espirituais dessas pessoas, para que eles também entendam e conheçam o Senhor, o amor que o Senhor tem por nós e o que Ele fez por nós, né? É por isso que quando o Senhor fala sobre deixar família, né? Deixar família, o Senhor não está falando para você largar a família, abandonar a família e ir embora para outro mundo, para outro estado. Ele não está falando isso. Quando ele fala isso, eu entendo que é deixar os ensinamentos errados que você aprendeu, né, com a sua família, porque a gente aprende com os nossos familiares, né? E eles, por sua vez, aprendeu com os familiares e assim por diante. E nós aprendemos errado, mas aprendemos. Foi isso que foi ensinado pra gente, né? E aí, o que acontece? Quando o Senhor nos chama, quando nós aceitamos o chamado do Senhor, nós vamos conhecer o ensinamento correto, começamos a ler a palavra de Deus, que é as Sagradas Escrituras, e começamos a ter um ensinamento do Senhor e não de homem. E aí que vem toda aquela diferença, né? A gente passa a abandonar o erro, abandonar, por exemplo, um pai, uma mãe que vai numa religião que não é o que o Senhor Jesus está ensinando, que é apenas religião ensinada por homens, a gente deixa de segui-lo, esses familiares, para seguir o Senhor Jesus. Ou deixa de seguir o próprio filho, que às vezes o pai e a mãe não se convertem, mas o filho se converte. E por aí vai, né? E aí começa toda aquela divergência entre os familiares, né? Isso é muito comum de acontecer. Mas o Senhor fala que a gente tem que deixar o que está de errado. Não é abandonar a família em si, né? É abandonar os erros que a família, que os familiares têm. É não continuar nos erros, continuar vivendo de olhos fechados, né? Tem que fazer o que o Senhor manda e não o que o homem manda, o que o homem ensinou. Porque é muito comum isso. A maioria das pessoas segue o que o homem ensina. E vê, às vezes, o homem como um ídolo, como um Deus na terra. E não está. Deus está dentro de nós, né? Quando Ele mandou o Espírito Santo habitar em nós. Então, o Senhor, Ele é o nosso único Deus. Nós devemos seguir com respeito, com amor, procurar ir melhorando, né? Porque somos falhos, somos pecadores e temos que continuar melhorando. Então, gente, muitas vezes acontece isso em famílias, eu já cheguei a ver esse tipo de coisa, né? De brigas entre pai, mãe, filho, porque a pessoa não quis mais seguir tal religião e seguiu o Senhor Jesus. E eles também não entendem que eles estão errados. Então, nós não podemos ter raiva deles. Temos que orar para que o Senhor possa também estar fazendo esse milagre na vida dessas pessoas, assim como foi feito com a gente, né? Porque eu falo por mim, que eu era idólatra, não tinha entendimento da palavra, mas o Senhor me alcançou, né? O Senhor falou, deixa eu pegar essa perdida aí e vou tirar do caminho antes que ela vá parar no fogo do inferno, né? Foi isso que Ele fez comigo. Então,
Eu agradeço muito a Deus por isso, todo dia, toda hora, todo minuto, por o Senhor ter se lembrado de mim, né? Mesmo eu sendo uma pessoa caída, uma pecadora, e o Senhor se lembrou de mim e não me deixou no buraco. Ele me tirou, estendeu a mão e me tirou. É por isso que eu leio a palavra, é por isso que eu procuro entender e gravar, né? Deixar aqui gravadinho, colocar no YouTube para quem quiser ver. Isso é de graça, não cobro, não tô cobrando nada, não quero nada. Por quê? Porque a palavra do Senhor foi me entregue de graça. Eu recebi de graça, o Senhor veio e me salvou sem cobrar nada de mim. Ele pagou por mim, ele pagou a minha dívida e me salvou, né? Então, gente, é o mínimo que nós podemos fazer é ir devagarinho abandonando os erros, né? Olha, isso é errado, tá? Então não vou fazer mais. E seguir o Senhor, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. E vamos ser humildes para que possamos um ensinar o outro, porque ninguém de nós somos sábios, ninguém de nós somos bons. Não adianta falarmos isso, né? Vamos procurar melhorar, vamos procurar viver no caminho do Senhor, que Ele vai nos ensinando e vai nos guiando, né? Porque sem Ele a gente se perde, né? O nosso Senhor é o nosso GPS. Sem Ele, sem um GPS você se perde toda, né? Então, o Senhor é o nosso GPS. Sem Ele já era. Nós não vamos chegar à vida eterna de jeito nenhum. Então vamos procurar aceitar o Senhor, conhecê-lo. Depois que você conhecer, você vai amar tanto que você não quer saber de mais nada na vida. Você quer seguir o Senhor, somente Ele, e obedecer. Então, gente, se vocês gostarem, né, da palavra de Deus, gostarem de ouvir a palavra de Deus, se vocês quiserem compartilhar também, ajudar, né, a levar a palavra do Senhor para outras pessoas que também nunca ouviram e precisam ouvir, é só vocês deixar o seu like, se inscrever no canal, tocar aquele sininho até ele ficar pretinho e depois compartilhar. Mas compartilhar mesmo com muitas pessoas, porque vai chegar no coração de alguém, não importa de quem, vai chegar no coração de alguém porque o Senhor mandou. Levai o evangelho a toda criatura, e é o que nós temos que fazer, obedecer, né? Vamos levar a palavra, e vai chegar quem o Senhor quer que chegue, né? Não é o que nós queremos, é o que o Senhor quer, é o que o Espírito Santo vai fazer e não nós. Nós só temos que falar o que está escrito e compartilhar. Porque salvação vem do nosso Senhor. É o Espírito Santo que convence, não nós, né? Então, gente, Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Que o Senhor dê saúde, paz, alegria, tranquilidade, paz no coração, alivia as dores, né? Alivia a todas as enfermidades. Bote firme os pensamentos firmes, a vontade firme de seguir o Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês e a todos nós, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.